um vídeo aí fervendo, um tema fudido. Obrigado, Dr. Hyde, médico e monstro, enfim, o homem é duas coisas ao mesmo tempo. O tema é ética. A pergunta que ele me fez foi a importância da mentira, mas eu não sei se eu gosto muito de mentir, né? Não sei se deveríamos, mas é um tema fudido. E a ética, eu acho que a parte mais difícil que eu acho da filosofia, que eu mais brigo, tem gente que acha que é epistemologia, né? Enfim, o que é verdade, o que não é, que a gente pode chamar de ciência, que a gente não pode, mas eu tenho um problema forte com ética, porque assim, a gente até tem método científico para tentar dar uma garantia epistemológica, mesmo que a gente seja cético, mas a ética é dificílima, a ética é quase como algo que se sente, mas ao mesmo tempo se é algo só que se sente e como é que ela existe, enfim. Então acho que agora é uma hora boa para eu falar sobre uma mudança de paradigma que eu venho ainda tentando elaborar, mas que mudaria completamente a forma como falar sobre verdade e mentira aqui, e se eu não falar não vai ficar tão claro. Tem um livro interessante que é Retrieving Realism, né? Trazendo de volta o realismo, do Robert Dreifer. E no livro ele fala sobre o que o racionalismo cartesiano fez, de alguma maneira. Quando o Descartes fala penso logo existo, em poucas palavras ele está literalmente dizendo isso. Que o pensamento é a fonte última do conhecimento. E ali ele abre todo o idealismo. Ou seja, se você tem... Por que existe o ser e não nada? Porque existe o que aqui e não nada. Se a ênfase é no objeto, é o realismo. Porque o mundo está aí. Mas se a ênfase é no sujeito, somos nós. Porque a gente não captura o mundo. E essa era a bola do Descartes. E essa bola ainda está aí. Quando o povo fala de Matrix, se eu sou um cérebro dentro de uma jarra, ou se existe um cérebro cósmico pensando, e tudo isso aqui não faz o menor sentido. Por quê? Porque é o império do pensamento. É o pensar que o Moisés aqui não está aguentando segurar o cajado depois. Eu dei uma força a ele. Segura o cotovelo do outro. Então é o império do pensamento. O pensamento é a fonte última de tudo. Porque ele é seguro. E isso é a razão do mundo. E depois o idealismo, vem no Kant, no Hegel. Qual o problema disso? O problema é que você põe força e confiança demais no cérebro, na mente. Que até então não era cérebro, mas era o espírito, a capacidade mental. A faculdade de pensar. Então eu não tenho contato com a realidade porque ela não existe. O realismo é difícil, as coisas não são como elas parecem. Então eu tiro cópias da realidade que se imprimem na minha mente e eu tenho contato com essa representação, essa ideia. O conhecimento é mediado, tem um meio entre a realidade, a ideia, e ela fica na minha cabeça. E daí a ideia de que o mundo pode ser só uma simulação, que eu posso estar só sendo enganado. E a ideia da Matrix. O meu cérebro pode fazer tudo isso, me enganar e fazer eu ter percepções, sensações, etc. A mente e o corpo estão separados. Qual o problema? Que provavelmente isso não faz sentido. E eu acho que isso não faz sentido. Tem muita gente séria fazendo que isso não faz sentido. Essa divisão mente-corpo. A gente está em contato com o mundo. A gente não captura o mundo em meio de representações. Não é assim que as coisas acontecem. Viver não é estar em jogo com ideias, com coisa na tua cabeça. Viver é a própria relação que você tem com a realidade. Você está em contato com ela. O cérebro não tem essa capacidade nem biológica de fazer tudo isso. Você até consegue fazer os estímulos sentirem isso, aquilo, aquilo outro. Mas existe já pensamento sério de que o cérebro também se desenvolve mediante contato. Ninguém aprende a falar sem não ter essa oportunidade. O cérebro está pronto de algum modo para isso. Você precisa de contato com a realidade. E o corpo não está separado. Esse é o tal os antigos já sabiam disso quando eles falavam de gut feeling, sensação do negócio, fazer das tripas coração. Existe uma parte sua que não é mental e que trabalha, e que opera, e que entende, e que raciocina e que se relaciona com a realidade. E essa mudança de volta para o realismo, que é o que o Dreifer fala, é desse pensamento não mediado. É um pensamento não cortado. É um pensamento que não faz representações do mundo real. E isso contamina completamente todo o pensamento, todo o racionalismo. Você depende disso, dessas impressões, desse conceito. E isso tem implicações que dá para até falar muito. Que é, por exemplo, por isso que você dá tanto valor à sua ansiedade.
Porque você acha que o seu cérebro, por meio de lógicas e concatenações e reunindo ideias, representações da realidade, consegue saber o que é o futuro. Só que é mentira, você precisa se relacionar com ele para você saber alguma coisa. É a velha história do cara que entende o mundo inteiro de dentro do quarto dele. Esse é o herói do racionalismo. Porque ele só precisa ter as ideias corretas. É o homem do subsolo no Dostoiévski. Entendi o mundo inteiro. Tá, agora sai do quarto. E é por isso que tem gente que é muito mais bem sucedido do que você e que não é tão inteligente, porque eles têm contato com o mundo. A gente não tem ideias. Porque as suas representações você acha que são boas, porque você põe mais ênfase na mente do que no mundo. Por que eu estou falando isso quando o assunto é ética? Porque a gente trata a verdade como esse conceito. É uma lógica que eu tenho na cabeça, que se eu faço tal, isso é verdade. Mas se você pegar, por exemplo, o Novo Testamento, que é uma visão de mundo antiga, onde não havia a mediação cartesiana entre mundo, ideia, representação e a mente, quando Pilatos pergunta o que é a verdade para Jesus, ele fica parado em silêncio. A verdade é alguém. A verdade é uma pessoa, um cara ali. Então falar em ética é falar em... não é falar em o que é a lógica correta para dizer o que é verdade. Quais são as ideias que, concatenadas aritmeticamente na ordem correta, geram o resultado verdade. Não. Isso é ainda dentro desse paradigma racionalista, cartesiano, imediato. O que não significa também puro relativismo, porque também isso seria muito fácil, né? Descartar tudo e acabou. Não. A gente precisa ainda de fenomenologia decente, enfim, fenômenos. Como é que você sente as coisas? Água é H2O? É. Molecularmente. Agora, a experiência de beber água não é. É fria, é quente, é agradável, é desagradável, está empanturrando, está saciando. Isso também é um nível da realidade, porque a realidade é maior do que os pensamentos. Por isso que não existe um cérebro num jarro, porque um cérebro num jarro não está entendendo a realidade inteira. A realidade é maior do que a representação. Tem níveis. Como a gente falou num vídeo, não lembro qual. A realidade é hipofática. Não é nem Deus é isso, nem Deus não é aquilo. É Deus e mais, e mais. A realidade é sempre maior. A gente entende um pedaço, mas nunca completo. Então falar em ética é a mesma coisa. Mas é dificílimo dizer o que é verdade em termos de ponto. É dificílimo. Mas é algo que se experimenta, que se relaciona. Você consegue ver, você talvez não consiga dizer o que é alguém verdadeiro, mas é a própria relação com essa pessoa que aprova a verdade. Porque a gente pode falar em integridade. Essa inteireza, sem divisão corpo e mente, que sem às vezes te explicar, age de forma inteira. Acho que a melhor coisa que eu podia falar é isso inteiro. As ações do cara, os olhares dele, os sons que ele emite, o suor dele é sincero. Ainda que você não saiba como. Eu acho que é o mais perto que a gente consegue. Porque se a gente fala para além do cartesiano, a gente fala do não dito, né? A gente fala do que a gente não sabe, do que a gente não consegue falar. Então acho que isso é o melhor que eu podia falar sobre verdade. Verdade, quando a gente está falando em ética, em relação com outras pessoas, não verdade assim, científica, etc. Eu acho que seria a relação. O Moisés está tendo dificuldade aqui mesmo. O pai está tremendo. O pai está tremendo. O pai entende. Então eu acho que é o mais longe que eu consigo chegar, porque acho que se eu for mais longe do que isso, eu vou estar, enfim, inventando. Eu vou estar dentro da lógica cartesiana, eu vou estar querendo fazer lógicas aqui para te convencer. E se você entender, você vai pegar. Não. Mas eu acho que é isso. O mais perto que eu consigo pensar de verdade e ética é isso. É uma inteireza de caráter. Que é uma palavra para isso, não é uma palavra para dizer assim, se você tem as ideias corretas na sua cabeça. Não, mas se você é uma coisa completa em todos os seus aspectos. Acho que é o mais longe que eu consigo chegar. E deixa eu ver. Purinha, cheguei naquele ponto do soca que não sei mais responder. Mas é o melhor que eu posso fazer, assim, experimente o mundo de forma honesta, sincera. Isso é o mais perto de verdade que você consegue chegar. E tente dizer de alguma maneira isso, tente experimentar com as pessoas. E acho que eu podia dizer isso, podia dizer assim, a forma, seja honesto com a forma como você entra em contato, como você contacta, como você está ali, com quem quer que seja, no que você diz. É importante fazer isso. Porque tem gente que pensa que dizer a verdade, ser verdadeiro, ser sincero é ter a melhor ideia, é falar a coisa perfeita. E não é. Não é? O pai cansou.
Não é a ideia perfeita, que ainda é dentro da velha ideia, do velho paradigma, da velha ordem de coisas. É muito mais você ser honesto com relação ao contato que você teve com a realidade. Não falsifique isso. Se você disse, ou apareceu que você estava assim, diz. E se alguém diz, olha, você está enganado, você pode estar enganado de fato. Mas a verdade sempre vai vir da relação, nunca vai vir da mediação de ideias na tua cabeça. É isso. E aí, lembre-se, se eu estiver parecendo errado, que provavelmente eu estou.